Bom, pessoal, então agora retomando, nós vamos para o último bloco em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós vamos examinar efeitos da decisão, irrecorribilidade e rescindibilidade. Ou até, já antecipando, irrecorribilidade, como regra, e irrescindibilidade. Mas isso a gente vai analisar um pouquinho mais à frente. Bom, em relação aos efeitos da decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós temos que tomar alguns cuidados. E alguns cuidados por quê? Porque muito do que foi dito, do que foi falado, quando do estudo da ADI, também da ADC, se aplicam aqui quanto aos efeitos da decisão em ADPF. Porém, como vocês lembram, a ADPF ela foi incorporada ao nosso sistema jurídico com a finalidade de suprir lacunas deixadas pelas demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A ADPF, por exemplo, ela pode ser manejada para controlar políticas públicas, para determinar aos poderes do Estado que adotem determinadas medidas para alcançar fins estabelecidos na Constituição. E como é que se maneja os efeitos da decisão, por exemplo, nas hipóteses em que o tribunal reconhece o estado de coisas inconstitucional, como nós já estudamos? Ah, vai ter efeito erga omnes vinculante? Isso não explica muito. Então, nós vamos aqui aprofundar a análise dos efeitos das decisões proferidas em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas, como dito, óbvio que muito do que foi falado em relação às demais ações, nós vamos aplicar aqui também para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos, primeiramente, como ponto de partida, ao que a lei estabelece, ao que a lei 9882 de 99 diz em relação aos efeitos da decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja como dispõe a lei 9882 de 99. Artigo 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e os modos de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Seguindo, parágrafo 1º, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Parágrafo 2º, dentro do prazo de 10 dias, contados a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. E parágrafo 3º. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Veja, portanto, que a lei ela confere às decisões proferidas em ADPF efeito erga omnes e efeito vinculante. A exemplo do que ocorre em relação às demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, conforme previsto na própria Constituição Federal, com um pequeno ajuste que nós vamos agora identificar. Pega a Constituição, artigo 102 da Constituição, parágrafo 2º. Artigo 102, parágrafo 2º. Veja o que diz no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. Olha lá. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Veja que a lei, lá no parágrafo 3º, também faz referência à eficácia contra todos, que é o efeito, vou colocar aqui, erga omnes, e o efeito vinculante. Mas seguindo, vamos retornar ao dispositivo constitucional. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Até aqui, igual ao que a lei estabelece em relação aos efeitos da decisão proferida em ADPF. Seguindo, relativamente, olha lá na Constituição,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Perceba que a Constituição é mais específica quando ela fala de demais órgãos do Poder Judiciário, ela parece excluir o próprio STF, nós vamos atacar esse ponto, e diz ainda a Constituição que o efeito produzirá efeito vinculante, o efeito alcançará a administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal e distrital. Já a lei, olha lá o que ela fala. Os demais órgãos do poder público. Então, veja só. Os demais órgãos do poder público. Demais órgãos do poder público, você percebe que foi adotado aqui um conceito muito mais amplo do que aquele que consta da Constituição Federal. Alcança o poder público como um todo, de uma forma bastante abrangente, e a gente exclui aqui o poder legislativo quando no exercício da função legiferante ou da função legislativa. Se for o poder legislativo, no exercício, por exemplo, de função administrativa, ainda que atipicamente, não importa, o efeito vinculante vai alcançar. Então, o efeito vinculante, ele só não alcança o poder legislativo quando do exercício de sua função típica legiferante. Agora, quando do exercício de outras funções, por exemplo, aplicar o ato declarado incompatível com o preceito fundamental, ele está, por óbvio, vinculado. Bom, pessoal, para nós entendermos de maneira adequada, é importante aqui voltarmos um pouquinho em relação ao efeito vinculante. Nós falamos e fizemos a distinção, quando do estudo da DI, entre eficácia normativa da decisão, da declaração de inconstitucionalidade, essa eficácia normativa diz respeito à eliminação do ato do sistema jurídico, e falamos também da chamada eficácia instrumental da sentença, que diz respeito ao efeito vinculante. Como dispõe o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, o efeito vinculante parece não alcançar o próprio Supremo Tribunal Federal. Veja novamente o que diz lá no parágrafo 2º do artigo 102. Olha lá novamente. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Então, parece que o efeito vinculante não alcança o próprio STF. É importante fazermos alguns ajustes nessa percepção que pode ser equivocada. Para tanto, nós vamos fazer uma distinção entre stare decisis, que significa o efeito vinculante na expressão de direito norte-americano, efeito vinculante vertical e efeito vinculante horizontal. O efeito vinculante vertical diz exatamente o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição. Ou seja, vincula-se verticalmente os órgãos jurisdicionais inferiores àquele que proferiu a decisão. Então você tem aqui a eficácia vinculante ou a força vinculante vertical. Vertical, descendente. Significa que não vincula o próprio tribunal. Mas nós podemos falar também em força vinculante, eficácia vinculante, em stare decisis horizontal. Significa que o tribunal ele também está vinculado aos seus precedentes. Principalmente em razão, primeiro, do princípio da segurança jurídica. Segundo, por força da coisa julgada. Agora, não significa que o tribunal não possa alterar a sua própria orientação. Então, ele está vinculado
aquela manifestação formalmente proferida até que ele profira uma outra decisão. Então você fala também em efeito vinculante horizontal, até que o tribunal profira uma outra decisão, superando aquela anterior que até então o vinculava. Professor, até que eu entendi. Mas como é que o tribunal pode, por exemplo, superar esse entendimento anterior proferido? Nós vimos, por exemplo, que uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma lei, eliminada mesmo do sistema jurídico, essa decisão ela não pode ser alterada. E por quê? Porque o ato foi eliminado do sistema jurídico. Logo, não há como se declarar posteriormente esse ato constitucional, simplesmente porque ele não mais existe no sistema jurídico. Mas é possível, por exemplo, que se mude uma interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele pode não ter declarado o ato inconstitucional com pronúncia de nulidade. Ele pode ter, por exemplo, declarado inconstitucional uma hipótese de interpretação, uma hipótese de aplicação. Veja, uma hipótese de interpretação, uma hipótese de aplicação. E, posteriormente, ele pode alterar esse entendimento. E por que nesse caso ele poderia alterar o entendimento? Primeiro, porque o ato não foi eliminado do sistema jurídico. E segundo, porque podem surgir novas circunstâncias, novos argumentos, novos fatos, distintos daquele que, num primeiro momento, levaram à decisão X. Agora, em razão dessas mudanças na própria realidade que podem ocorrer, o tribunal faz um reexame da questão e altera aquela interpretação anteriormente definida, aquela hipótese de incidência anteriormente determinada. Então ele supera o precedente. Mas enquanto não superado, ele está vinculado àquele seu precedente. Portanto, conforme destacado, nós podemos falar em efeito vinculante vertical, o efeito vinculante horizontal. O efeito vinculante vertical diz respeito àqueles órgãos jurisdicionais inferiores ao Supremo Tribunal Federal, inferiores àquele que proferiu a decisão com efeito vinculante. Então você vai ter uma vinculação vertical. Mas, como dito, também temos a vinculação horizontal. Vinculação horizontal, que pode eventualmente ser superada, a partir de algumas técnicas de decisão. Entre elas, nós podemos aqui indicar o chamado overruling, o overriding e o overturning. Então, overruling, overriding e overturning. Vamos analisar cada uma delas. Vamos agora a uma decisão emblemática em que o STF destaca essas três técnicas de superação do precedente. Vamos a ela? Veja lá, RE 655-265. A propósito das hipóteses de necessidade e das formas de superação de precedentes, a regra do stare decisis horizontal pode ser justificadamente deixada de lado pela corte responsável pelo precedente. Veja, pela corte responsável pelo precedente. Estamos falando aqui exatamente no stare decisis horizontal. A própria corte que emitiu a decisão com força vinculante pode ela superar o seu precedente com força vinculante. Isso quer dizer que as cortes supremas podem, para promover a unidade do direito, prospectivamente afastar-se justificadamente dos próprios precedentes, superando-os totalmente, é o chamado, anotem, overruling. Então, overruling é a superação total do precedente. É como se fosse a revogação total daquele precedente. Então, o precedente pode ser simplesmente revogado e não ser emitido um novo precedente, não ser emitida uma nova decisão com efeito vinculante. Ou pode ainda
aquele precedente com força vinculante ser revogado na sua totalidade, overruling, e ser emitida uma nova decisão com força vinculante, ou seja, que vai servir como um novo precedente. Então, voltando, superando-os totalmente, overruling, ou parcialmente, overturning, mediante transformação. É chamado também de overturning transformation. Ou ainda, o precedente ser reescrito, overriding. Então você tem nessas hipóteses, tanto no overturning como no overriding, a superação parcial do precedente. A superação total de um precedente, overruling, constitui a resposta judicial ao desgaste de sua dupla coerência, congruência social e consistência sistêmica, ou a um evidente equívoco na sua solução. Tivemos um caso recente no direito americano, o caso Roe versus Wade, questão do aborto, em que foi superado recentemente o precedente por 6-3, lá são 9 juízes na Suprema Corte norte-americana, então foi superado esse precedente, porque a corte entendeu que aquele precedente era um precedente equivocado, como destacado aqui na decisão do Supremo. Um dos motivos que justifica a superação do precedente. Óbvio, não se pode simplesmente dizer eu acho que está equivocado. Não é isso. Você tem que demonstrar o porquê aquele precedente era equivocado. Como ele chegou àquele resultado? Ele chegou àquele resultado através de meios que não foram os mais adequados, de uma interpretação errônea do sistema constitucional. Então, aquele precedente estava equivocado, errado. É uma correção. Então, eu revogo aquele precedente. É o chamado, como dissemos aqui, overruling. Continuando. Então, a superação total de um precedente, overruling, constitui a resposta judicial ao desgaste de sua dupla coerência, congruência social e consistência sistêmica. Perceba-se que é necessário que o precedente mantenha uma relação de congruência com a realidade da vida. E também, por óbvio, uma coerência com o sistema jurídico constitucional. Então, quando algum desses pilares estão ali de alguma forma destoando, é possível se superar esse precedente. Continuando. Ou há um evidente equívoco na sua solução, como apontado, por exemplo, na justificativa do caso americano Roe versus Wade, recentemente, que foi superado pela Suprema Corte. Seguindo. Quando o precedente carece de dupla coerência ou é evidentemente equivocado e os princípios básicos que sustentam a sua reaplicabilidade, o precedente deve ser superado, sob pena de estancar-se o processo de contínua evolução do direito. Aqui nós temos algo que a gente tem falado de forma repetida ao longo das aulas, a questão da Constituição viva, da mutação constitucional, da necessidade de, a todo momento, se adequar ou se readequar à Constituição à realidade em que se está vivendo, para que a Constituição não fique defasada, para que ela não se afaste do mundo real e fique presa num mundo utópico, num mundo idealizado, mas que não corresponda a essa realidade. Então é sempre importante você ter em conta que a estática do texto ela passa por um processo interpretativo que busca aproximar a estática do texto, a dinâmica da vida, a dinâmica da sociedade. Seguindo, essa conjugação é tida pela doutrina como a norma básica para a superação de precedentes. Basic Overruling Principle. É dizer, em resumo, que não verifico na questão a imprescindível demonstração, não verifica aqui, tá? Do desgaste do precedente no que tange a sua congruência social e a sua consistência sistêmica. Overruling, ou superação total, é técnica que pressupõe justamente a força vinculante do precedente e que, portanto, impõe à corte responsável pela sua formulação um complexo encargo argumentativo. Então não basta dizer eu acho, tem que demonstrar argumentativamente, a indicar, repito,
que a antiga interpretação já se tornou inconstitucional ou está se tornando. Aqui o tribunal dispõe, inclusive, da técnica de decisão da declaração de norma ainda constitucional, em trânsito para a inconstitucionalidade. Então você tem diversas técnicas que podem ser adotadas. E é importante que você conheça cada uma delas, porque a depender do objeto da DPF, o tribunal vai se valer de uma técnica distinta de decisão. Nem sempre declarando o ato inconstitucional e pronunciando a sua nulidade. Muitas vezes o tribunal pode declarar o ato inconstitucional sem pronúncia de nulidade, pode manter o ato produzir defeitos no sistema jurídico, pode declarar inconstitucional apenas uma hipótese de incidência, de aplicação, mantendo o texto íntegro para outras hipóteses aplicativas. Então é muito importante que se analise o que foi discutido, o que foi objeto de análise e, consequentemente, o que foi decidido pelo tribunal. Voltando, portanto, a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante. Lembrando que o efeito vinculante diz respeito à eficácia instrumental da sentença. Então, o efeito vinculante, temporalmente, será ex nunc. E o efeito erga omnes, por sua vez, o efeito normativo da decisão. Esse sim, ex tunc. Assim como as decisões proferidas em ADI, por exemplo, é possível modulação dos efeitos da decisão, exigindo-se também o quórum de 2/3. Então, para modulação dos efeitos da decisão, quórum de 2/3, 8 votos. Para declaração de inconstitucionalidade, maioria absoluta, 6 votos. Veja o artigo 11 da Lei 9882/99. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento do preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o tribunal, por maioria de 2/3, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado pelo próprio tribunal. Artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento do preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Perceba que a regra é a irrecorribilidade das decisões, com duas exceções: agravo de decisões interlocutórias e também embargo de declaração. A decisão é ainda irrescindível, não cabe, como já dito quando do estudo da ADI, ação rescisória. Veja, por exemplo, olha aí, agravo, interposição contra decisão liminar sujeita a referendo, admissibilidade. Então, agravo admite-se e também embargos de declaração. E as decisões, como falado, são também irrescindíveis, não se admite ação rescisória. Eu vou trazer agora para vocês um projeto de lei que acabou sendo arquivado ao fim da legislatura, portanto, não foi transformado em lei, não foi aprovado. Mas esse projeto traz uma questão interessante em relação ao que o Supremo Tribunal Federal pode decidir, por exemplo, quando ele reconhece o estado de coisas inconstitucional. Lembrando que o estado de coisas inconstitucional é uma situação massiva de descumprimento generalizado de comandos constitucionais, de forma reiterada, cuja solução não depende da atuação de um único órgão ou poder do Estado. Demanda uma atuação conjunta para que aquela situação, para que o estado de coisas inconstitucional seja então superado. Exemplo, o caso, como nós vimos, do sistema carcerário no Brasil. Então, a solução dessa crise do sistema carcerário, ela não depende da atuação de um único poder, de um único órgão, mas sim de uma atuação conjunta, de uma série de órgãos, de agentes, de poderes do Estado. E como é que se faz para que aquela decisão do Supremo, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional, tenha algum efeito prático? É o que esse projeto de lei tentou ou tentava regular,
não foi aprovado, pois encerrou a legislatura e foi arquivado. Mas lembrando que o tribunal ele pode adotar essas decisões. Adotar decisões que o tribunal entenda necessárias para que seja superada a situação do estado de coisas inconstitucional. O tribunal pode adotar as medidas que ele entenda mais adequado, mesmo que essas medidas não estejam previstas necessariamente em lei. Mas eu trago para vocês o que o projeto de lei estabelecia. Vamos a ele. Projeto de lei 736. Como eu destaquei, esse projeto foi arquivado. Altera as leis 9882, olha lá, de 3 de dezembro de 99 e 13.105, de março de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e aqui também difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, para dispor sobre o estado de coisas inconstitucional e anote agora a expressão que consta de votos no STF, compromisso significativo. Artigo 1º. Essa lei altera as leis 9882 de 99, lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, para estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e difuso de constitucionalidade pelo STF e dispor sobre o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional e o compromisso significativo. Eu não vou aqui ler a lei toda com vocês, ou melhor, o projeto de lei todo, mas ele está aqui, eu vou colocar para vocês, tá? Eu vou destacar alguns pontos em relação ao que significaria esse compromisso significativo. Bom, o primeiro ponto importante são os pressupostos para reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. São eles: 1. Constatação de um quadro de violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais, perpetrada pelo Estado por ação ou omissão, que afete um número significativo de pessoas e impeça a preservação de um mínimo intangível assegurador da dignidade humana. Segundo pressuposto, falta de coordenação entre medidas legislativas, administrativas, orçamentárias e judiciais, que gere a violação sistemática dos direitos e a perpetuação ou agravamento dessa situação. Terceiro, previsão expressa no texto constitucional de políticas públicas que necessitem de concretização. 9b. Reconhecido o estado de coisas inconstitucional, nos termos do artigo 9A, o Supremo Tribunal Federal determinará a celebração de compromisso significativo entre o poder público e os segmentos populacionais afetados pela ação ou omissão, com o intuito de tornar efetivo o preceito fundamental, ponderados os princípios e normas constitucionais envolvidos. E o que seria esse compromisso significativo? Vamos voltar? O compromisso significativo consiste em constante intercâmbio entre os segmentos populacionais afetados e o Estado, em que as partes tentam celebrar acordo para a formulação e implementação de programas socioeconômicos que visem a afastar a violação ao preceito fundamental detectada. E agora, algumas regras estabelecidas nesse projeto no que diz respeito à observância dos limites a esse, dos reconhecimento e dos limites a esse compromisso significativo. Artigo 9C, o compromisso significativo de que trata o artigo 9b, observará as seguintes diretrizes para que seja considerado válido e eficaz. E aqui tem as regras estabelecidas. Artigo 9d, os requisitos necessários à celebração do compromisso significativo. Bom, pessoal, fechamos então a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Abraço grande a todos, até a próxima, sucesso sempre.